Você já parou para pensar que algumas das invenções mais incríveis da humanidade guardam segredos que quase ninguém conhece? Não estou falando só de descobertas geniais, mas de momentos de pura sorte, batalhas de egos e até conspirações que tentaram esconder a verdade. Imagine um inventor que morreu sem reconhecimento, enquanto o outro levou toda a glória. Ou uma criação que começou como uma arma de guerra e hoje é algo que você usa todos os dias sem nem perceber. Parece coisa de filme, né? Mas tudo isso é real. E no vídeo de hoje, a gente vai explorar 5 invenções que mudaram o mundo e os mistérios escondidos por trás delas. Algumas nasceram de acidentes, outras tiveram sua história mais apagada por interesses poderosos. E quando você descobrir o que realmente aconteceu, vai olhar para essas criações de um jeito completamente diferente. Então já prepara a mente, porque a primeira invenção da nossa lista é algo tão básico que parece até impossível imaginar o mundo sem ela. Mas o que poucos sabem é que seu verdadeiro criador continua um mistério até hoje. A roda, a invenção que ninguém sabe quem criou. Pensa comigo. Se a gente tivesse que listar as invenções mais importantes de todos os tempos, a roda certamente estaria no topo, certo? Sem ela, não teríamos carros, aviões, máquinas industriais. Basicamente, a civilização como conhecemos. Mas aqui vai o detalhe. Ninguém sabe exatamente quem inventou a roda. Diferente de outras grandes criações, como a lâmpada ou o telefone, que tem um nome por trás, a roda simplesmente apareceu. O que sabemos é que os primeiros registros de rodas surgiram por volta de 3500 a.C., na Mesopotâmia, e eram usadas para fazer cerâmica, não para transporte. Mas espera aí, os humanos estavam construindo cidades inteiras, navegando rios e dominando a agricultura há milhares de anos antes disso. Então, como é que ninguém pensou em usar rodas antes? Por que levou tanto tempo para essa ideia surgir? Alguns arqueólogos acreditam que o problema não era inventar a roda, mas descobrir como conectá-la a um eixo de forma eficiente. Esse detalhe técnico pode parecer pequeno, mas era um desafio gigantesco. Se a roda não girasse livremente no eixo, ela não serviria para transporte. E foi isso que segurou a humanidade por tanto tempo. Mas o mais curioso é que enquanto algumas civilizações avançadas, como os astecas, criavam templos gigantescos e cidades inteiras, eles nunca usaram a roda para transporte. Como explicar isso? Bom, enquanto essa resposta continua um mistério, uma outra invenção, também relacionada ao conhecimento e ao avanço da humanidade, quase foi proibida pelo medo do que ela poderia causar. E acredite, se ela não tivesse sido criada, o mundo seria um lugar muito diferente hoje. A imprensa de Gutenberg. Agora, imagina um mundo onde apenas um grupo seleto de pessoas tem acesso ao conhecimento, onde livros são escritos à mão, um por um, e demoram meses, ou até anos, para serem copiados. Era assim que funcionava a sociedade antes da invenção da imprensa. Mas em 1440, um homem chamado Johannes Gutenberg mudou tudo ao criar um sistema de impressão com tipos móveis. Parece só um avanço tecnológico, né? Mas na prática, isso foi uma bomba atômica para o controle da informação. Antes de Gutenberg, a igreja e a nobreza tinham total domínio sobre os livros e o que estava escrito neles. Se você não pertencia a uma classe privilegiada, esquece. O conhecimento não era para você. Mas quando os livros começaram a ser impressos em larga escala, isso saiu do controle. Em poucos anos, milhares de pessoas começaram a ler, questionar e pensar por conta própria. E adivinha? O poder ficou desesperado. A igreja tentou proibir livros, queimou exemplares e até perseguiu autores. Mas já era tarde. A ideia tinha escapado da garrafa. Agora, o mais insano é que essa invenção não apenas espalhou o conhecimento, ela moldou completamente o mundo como conhecemos. Sem a prensa de Gutenberg, a revolução científica teria sido muito mais lenta. As grandes navegações poderiam não ter acontecido do jeito que aconteceram, e até movimentos como a Reforma Protestante talvez nunca tivessem ganhado força. Só que, enquanto Gutenberg ajudava a espalhar conhecimento, séculos depois, um outro inventor travava uma guerra para decidir quem controlaria a eletricidade no mundo. E essa não foi uma briga qualquer.
Foi um dos confrontos mais sujos e implacáveis da história da ciência. A guerra da eletricidade, Edison versus Tesla. Se hoje você pode acender a luz com um simples toque, carregar o celular ou ligar qualquer aparelho eletrônico, é graças a uma das maiores batalhas científicas de todos os tempos, a Guerra das Correntes. Mas essa não foi só uma disputa entre cientistas para ver quem tinha a melhor invenção. Foi uma guerra de sabotagem, manipulação da mídia e até assassinato de animais para provar um ponto. De um lado, Thomas Edison, o homem que se tornou um dos inventores mais famosos do mundo, defendia a eletricidade de corrente contínua, CC. Do outro, Nikola Tesla, um gênio excêntrico que acreditava que a corrente alternada, CA, era o futuro. O problema? Edison já tinha um império construído em torno da corrente contínua e não estava disposto a perder para um concorrente. Então ele fez o que muitos poderosos fazem quando estão encurralados. Jogou sujo. Edison começou uma campanha difamatória contra Tesla e sua corrente alternada. Ele financiou demonstrações públicas onde eletrocutava cães, gatos, para convencer as pessoas de que a corrente alternada era perigosa. A estratégia era simples. Se a opinião pública ficasse contra Tesla, ele nunca conseguiria financiamento para seu projeto. Só que no fim, a ciência venceu. A corrente alternada provou ser mais eficiente, mais segura para longas distâncias e se tornou o padrão mundial. Mas o que aconteceu com Tesla? Ele ganhou essa batalha, mas perdeu a guerra da história. Enquanto Edison morreu milionário e se tornou um ícone da inovação, Tesla morreu pobre e esquecido, mesmo sendo o verdadeiro responsável pela eletricidade que usamos hoje. Só que se a eletricidade mudou a forma como vivemos, outra invenção transformaria completamente a maneira como nos conectamos com o mundo. E o mais curioso, ela não foi criada para facilitar a nossa vida, mas sim como uma arma secreta para vencer uma guerra invisível. A internet, a arma secreta que se tornou indispensável. Se você está assistindo a este vídeo agora, pode agradecer a uma invenção que mudou absolutamente tudo, a internet. Mas aqui está o detalhe curioso. A internet não foi criada para conectar pessoas, facilitar a vida ou permitir que você assistisse a vídeos de gatos a qualquer hora do dia. Na verdade, a origem dessa tecnologia tem muito mais a ver com guerra e espionagem do que com comunicação. Lá nos anos 1960, em plena Guerra Fria, os Estados Unidos estavam obcecados com um medo. E se a União Soviética atacasse e destruísse os centros de comando militar? Eles precisavam de um sistema que permitisse que informações críticas fossem transmitidas de um ponto a outro, mesmo se partes da rede fossem destruídas. Foi assim que nasceu o ARPANET, um projeto financiado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que criou a base para o que hoje conhecemos como internet. Ou seja, o que começou como uma forma de garantir vantagem militar acabou se transformando na maior revolução digital da história. Mas tem mais um detalhe. No início, governos e grandes instituições controlavam totalmente essa tecnologia. Foi só depois que ela escapou do domínio militar e caiu nas mãos de cientistas, universidades e, eventualmente, do público, que a internet se tornou o fenômeno global que conhecemos. E aí veio a explosão. E-mails, sites, redes sociais, até chegarmos ao ponto em que hoje praticamente não conseguimos viver sem ela. Mas a internet não foi a única invenção que começou com um propósito totalmente diferente e depois transformou o mundo. Existe outra tecnologia que foi criada para ser um simples experimento e acabou se tornando algo tão essencial que, sem ela, nossa sociedade entraria em colapso em questão de dias. E o mais assustador? Essa invenção está muito mais presente na sua vida do que você imagina. O GPS, a invenção militar, que hoje controla tudo. Agora me diz uma coisa, quando foi a última vez que você usou o GPS? Seja no celular, no carro, ou até para rastrear um pedido que fez pela internet? Essa tecnologia está em toda parte. Mas o que pouca gente sabe é que o GPS não foi criado para nos ajudar a encontrar o melhor caminho até o restaurante mais próximo. Na verdade, ele nasceu como um sistema militar altamente secreto, projetado para garantir vantagem bélica
em uma possível Terceira Guerra Mundial. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos precisavam de um sistema de navegação de precisão extrema, que permitisse que seus mísseis e tropas se deslocassem com total exatidão, independentemente de onde estivessem no planeta. Foi assim que, em 1973, nasceu o projeto Navistar, a base do que hoje conhecemos como GPS. Inicialmente, ele era exclusivo para uso militar, e somente décadas depois foi liberado para o público. Mas aqui está o detalhe que pouca gente percebe. O GPS não serve apenas para navegação. Hoje, ele é essencial para o funcionamento de bancos, redes elétricas, sistemas de comunicação e até transações financeiras. Ou seja, se os satélites de GPS simplesmente parassem de funcionar agora, não seriam apenas os mapas no seu celular que desapareceriam. Aviões poderiam se perder no céu, mercados financeiros entrariam em colapso e até a energia elétrica em muitos lugares poderia falhar. Parece coisa de ficção científica, mas é a realidade. Sem essa tecnologia, o mundo moderno simplesmente não funcionaria. E isso nos leva a um ponto muito curioso. Todas essas invenções mudaram a história, mas nenhuma delas foi criada pensando nos impactos que teriam na humanidade. E aí vem a grande pergunta: qual será a próxima invenção que vai transformar o mundo de um jeito que ninguém consegue prever? O futuro está sendo criado agora, e você faz parte disso. Se tem uma coisa que a história nos ensinou, é que as maiores revoluções tecnológicas nem sempre são planejadas. Gutenberg não imaginava que sua prensa derrubaria impérios. Tesla não sabia que sua corrente alternada se tornaria o padrão global. Os criadores da internet não previram que ela viraria um espaço para memes, redes sociais e revoluções políticas. E o GPS? Bom, seus criadores estavam mais preocupados com mísseis do que com ajudar motoristas a escapar do trânsito. Agora pensa no que isso significa. Neste exato momento, alguém pode estar criando algo que vai mudar tudo de novo. Pode ser uma nova forma de produzir energia, um avanço em inteligência artificial, uma tecnologia que nem conseguimos imaginar. Mas tem uma coisa certa: o mundo que conhecemos hoje não será o mesmo daqui a 20 ou 30 anos. E aqui vai um desafio. Qual invenção do presente você acha que vai revolucionar o futuro? Deixa nos comentários, porque essa discussão pode ser mais importante do que parece. E antes de sair, não esquece de curtir o vídeo. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como esse. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, porque temos muito mais curiosidades intrigantes vindo por aí. Compartilha esse vídeo com quem ama tecnologia e história. Juntos podemos debater e imaginar como será o mundo de amanhã. Nos vemos no próximo vídeo.